Meus irmãos, graça e paz, nós ainda estamos com as portas do templo fechadas, porém, temos cultuado a Deus em nossos lares. Então, adore ao Senhor juntamente com a sua família e procure se concentrar neste momento na adoração, porque em nossas casas nós temos muitas coisas para nos dispersar do culto, da adoração. Eu quero começar esse culto lendo com vocês a primeira epístola de João, capítulo 1, o versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vamos colocar um hino. Enquanto este hino estiver sendo tocado, ore a Deus, confesse a Deus os seus pecados. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que esteja perdoando os nossos pecados e nos purificando de toda injustiça. Dá-nos arrependimento e uma vida santa, a fim de podermos testemunhar do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos com as portas da igreja fechada, infelizmente, e queremos dizer àqueles que têm seus dízimos e ofertas para entregar, que podem fazê-lo por transferência bancária, ou que podem trazer também na secretaria da igreja na parte da manhã. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, então faça isso liberalmente e não por constrangimento. Sabemos também que muitas pessoas estão com dificuldades em dizimar e ofertar, por isso temos orado constantemente para que Deus abençoe os crentes neste momento, abençoe aqueles que são fiéis neste momento. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades em riqueza e em glória. Então pedimos, Pai, que o Senhor esteja suprindo as necessidades do Teu povo nesses dias. São dias difíceis, dias de uma quarentena forçada, mas nós rogamos ao Senhor livramento e a bênção sobre os irmãos, sobre a renda dos nossos irmãos, que nada venha faltar aos Teus filhos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 hinos de adoração ao nosso Deus e logo em seguida teremos a mensagem do Senhor. Grande é
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meus irmãos, graça e paz, vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, e vamos ler do versículo 7 a 11, Tiago, capítulo 5, do versículo 7 a 11, tenha a palavra do Senhor aí junto a você, junto à sua família, diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua graça sobre nós, e rogamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu povo seja fortalecido e edificado através desta mensagem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos, irmãos, chegando ao final da exposição de Tiago, estamos chegando aqui no fim do livro da epístola de Tiago, e Tiago foi, como temos dito, o irmão de Jesus Cristo. Ele foi um dos irmãos de Jesus, e segundo a tradição, ele se converteu logo após a ressurreição de Jesus. Ele foi uma das testemunhas do Cristo ressurreto, e isso impactou a sua vida e o levou à conversão. Ele tornou-se um homem crente de muita oração, e se tornou também um dos pastores da igreja em Jerusalém. A carta de Tiago é certamente um dos escritos mais antigos do Novo Testamento, e nela ele demonstra preocupação e cuidado com vários temas. Alguns desses temas que nós abordamos, ele fala sobre as ferramentas que Deus nos dá em tempos de provação. Ele nos fala também sobre a necessidade da prática da palavra de Deus, e esse é um tempo, meus irmãos, em que Deus nos dá a oportunidade de praticarmos a sua palavra. Ele nos fala sobre o pecado da acepção de pessoas, nos fala que a fé sem obras é morta, nos alerta acerca do pecado da língua, algumas vezes aqui na sua epístola,
ele nos fala a respeito da sabedoria lá do alto, e dos últimos temas que nós tratamos aqui, vimos a respeito do mundanismo na igreja e como combatê-lo. Ou seja, essa epístola é uma epístola profunda que Deus nos deu para falar aos nossos corações em todo o tempo. Vale a pena ir a ela com o coração aberto para ouvir o que Deus tem a dizer ao seu povo. Nessa noite, nós veremos a respeito da necessidade da paciência. E o que se pretende dizer por paciência? Por paciência nós pretendemos dizer autocontrole, domínio próprio, saber suportar as injúrias, saber passar pelas injúrias, saber passar pelas provações de maneira paciente, esperando o tempo de Deus e o agir de Deus. Sermos tolerantes, perseverantes. E quando Tiago nos fala a respeito da paciência, ele especialmente está querendo nos levar a sermos tolerantes e pacientes e perseverantes. Então, meus queridos, o que Deus requer de nós? Uma vez que definimos aqui o que é paciência, ou que falamos um pouco a respeito do que é paciência, o que Deus requer de nós, o que Deus requer da sua igreja. Em primeiro lugar, Deus nos chama a sermos pacientes até a vinda do Senhor. Veja o capítulo 5 de Tiago, versículo de número 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. E a sua vinda está próxima. Veja o versículo de número 8. Ele diz, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Com isso, Tiago está nos fazendo saber que há um tempo determinado por Deus para sermos pacientes. E que todas as coisas deste mundo irão passar. Quando Jesus voltar, não teremos mais de ser pacientes, pois ele trará consigo todas as bênçãos da vida eterna. Isso pode parecer demorado para algumas pessoas, porque isso significa viver pacientemente a vida inteira. Porque Tiago nos diz que o tempo em que devemos ser pacientes é tão somente até a vinda do Senhor. Ele não diz, sejam pacientes essa semana, ou sejam pacientes durante este tempo de quarentena. Ele diz, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E a sua vinda, ela está próxima. Ela está próxima. Então, meus queridos, sejamos pacientes. Sejamos pacientes. Se você não tem sido paciente nesses dias, busque a Deus, busque a presença de Deus em oração. Porque nessa mesma epístola nós vemos Tiago ensinando a igreja, exortando a igreja que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, em primeiro lugar, que sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Em segundo lugar, que sejamos pacientes fortalecendo os nossos corações. Veja o versículo de número 8, capítulo 5, versículo 8 de Tiago. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Agora, como fortalecer o coração na angústia, na perseguição ou em meio a epidemias? Como fortalecer o coração em meio às adversidades que exigem o exercício e a prática da paciência? Como fortalecer o coração em meio à enfermidade e à dor? Como fortalecer o coração em meio à perseguição e à calúnia? Porque são nestes contextos que os cristãos são chamados ao exercício da paciência. Fortalecer é abastecer as forças. Isso devemos fazer diariamente, meus irmãos. Deus nos deu a comida para fortalecermos o corpo. Ele nos deu exercício físico para refazermos as forças da mente, para renovarmos a criatividade. E Ele nos deu a sua palavra, a oração, a comunhão, para nos fortalecermos espiritualmente.
É certo que Deus pode usar pessoas para fortalecer você. É certo que Deus pode usar pessoas para orarem pela tua vida, para buscarem a bênção de Deus para você. Mas quando Tiago diz aqui, fortalecei o vosso coração, ele está chamando a que cada um faça isso. Ele está chamando a que cada um faça isso. É necessário que cada um abra os ouvidos para ouvir a palavra de Deus e abra o coração para receber essa palavra. É necessário que cada um dobre os joelhos em oração. É necessário que cada um se santifique. É necessário que cada um se abstenha ou se afaste de tudo aquilo que é mal e pecaminoso. É necessário que cada família faça o culto doméstico nesta hora para que tenhamos o coração fortalecido. Porque, meus irmãos, o diabo é como um leão que ruge em derredor. Ele está em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa palavra de Tiago também tem um lado negativo, que é, se não fortalecermos o coração, não conseguiremos exercer a paciência e aí iremos pecar. Aqueles que não buscam fortalecer o coração não conseguirão exercitar essa paciência, serem pacientes da forma que Tiago está nos chamando a ser, e irão pecar contra o Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, que sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Em segundo lugar, que sejamos pacientes e fortalecendo o coração. Em terceiro lugar, que sejamos pacientes sem murmuração. Capítulo 5 de Tiago, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Parece que Tiago aqui muda de assunto. Parece que ele volta a falar a respeito dos pecados da língua. Mas, meus irmãos, quando não somos pacientes, nós nos queixamos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós pecamos com a língua. A palavra queixa aponta para a murmuração, bater os queixos, falar mal dos outros, julgar de forma premeditada o irmão. Isso é um pecado que demonstra falta de paciência. Os israelitas no deserto perderam a paciência e se queixaram de Moisés. E porque se queixaram de Moisés, foram colocados diante do tribunal de Deus. Deus os julgou e os condenou. Os amigos de Jó também se queixaram dele e o julgaram. E por isso eles foram repreendidos por Deus. Quando nos queixamos dos outros e quando julgamos os outros, nos colocamos no tribunal de Deus, que nos julgará. E se julgamos sem misericórdia, seremos julgados sem misericórdia. Veja o versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Quem vai julgar? O próprio Deus. Eis que o juiz está às portas. A recomendação de Tiago, então, é que não se fale de ninguém. Jesus está voltando. Deixe que ele vai julgar a cada um. Seremos julgados pelo que falarmos. Então tenhamos cuidado no falar. Se você observar Mateus capítulo 12, versículo 37, vai ver que Jesus nos dá uma séria recomendação a respeito daquilo que falamos. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, que sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Em segundo lugar, que sejamos pacientes fortalecendo o coração. Em terceiro lugar, que sejamos pacientes sem murmuração. Em quarto lugar, que sejamos pacientes seguindo o modelo dos profetas. Veja o capítulo 5, versículo 10. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados.
Eis que o juiz está às portas. Agora sim, versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Neste ponto, Tiago está nos chamando, nos convidando, nos orientando a nos voltarmos para os profetas, a lermos os profetas e vermos nos escritos como eles se comportaram, e aí então aprendermos com eles como também devemos nos comportar em tempos que exigem paciência. Os profetas, eles foram pacientes, eles souberam sofrer em oração e submissão a Deus. A missão dos profetas era tão somente levar a mensagem de Deus, era tão somente levar a palavra de Deus ao povo. Eles buscaram alertar as pessoas acerca do juízo de Deus, mas no seu desejo santo e no seu impulso de levar a mensagem do Senhor, eles foram perseguidos, maltratados e muitos deles martirizados. Mas em todo o tempo, eles demonstraram serenidade, não murmuraram, buscaram consolo no Senhor e procuraram fortalecer o coração em Deus que os havia enviado. Dentre os profetas, nós temos o exemplo de Jeremias, ou podemos tomar o exemplo de Jeremias. Jeremias trouxe a mensagem de Deus para o seu tempo, mas a mensagem de Jeremias era uma mensagem daquelas que as pessoas não queriam ouvir. Por isso ele foi perseguido, foi maltratado, foi lançado no cárcere. Ele sofreu, mas ele soube suportar com paciência, com perseverança, o tempo. Por isso, meus irmãos, que nós possamos seguir o modelo dos profetas e sermos também pacientes. Não apenas lermos os profetas, é importante lermos os profetas, mas é importante seguirmos o modelo dos profetas. Não basta ser ouvinte, importa sermos praticantes da palavra. Então, em primeiro lugar, que sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Em segundo lugar, que sejamos pacientes, fortalecendo o coração. Em terceiro lugar, que sejamos pacientes sem murmuração. Em quarto lugar, que sejamos pacientes seguindo o modelo dos profetas. Em quinto lugar, que sejamos pacientes e seremos felizes. Veja o versículo de número 11, capítulo 5, versículo de número 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Queremos ser felizes, devemos perseverar firmes. E por que temos por felizes aqueles que perseveraram firmes? Porque eles permaneceram no Senhor até o final. Eles são como corredores que atravessaram a linha de chegada. Eles são como atletas que suportaram a dor e demonstraram superação. Só que eles fizeram isso no campo da batalha espiritual. Temos por felizes porque eles receberão a recompensa dos vencedores. Quer um exemplo? Veja o apóstolo Paulo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos abrir a palavra de Deus lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 a 8. Lá Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quando ele diz o tempo da minha partida é chegado, ele está dizendo que o seu tempo aqui nesta vida, nesta terra, neste mundo, está acabando. Ele está partindo para estar com Deus. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Temos Paulo por feliz,
porque ele perseverou firme até o final, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E Paulo mesmo diz que ele receberá a coroa da justiça. Mas ele diz que não somente ele receberá essa coroa, todos aqueles que amam a vinda do Senhor também a receberão. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, lá diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11, vamos ler esses dois versículos, Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Estava falando dos irmãos de Esmirna. Para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meus irmãos, Deus nos chama a sermos vencedores. E em Cristo Jesus, de fato, nós somos mais do que vencedores. Porém, precisamos confirmar isso, sendo perseverantes até o final, perseverando firmes. E aí então nós seremos felizes. A nossa necessidade de permanecermos firmes do Senhor e na palavra do seu poder até o final, até a vinda de Jesus Cristo. E nisso veremos a verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, que sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Em segundo lugar, que sejamos pacientes e fortalecendo o coração. Em terceiro lugar, que sejamos pacientes sem murmuração. Em quarto lugar, que sejamos pacientes seguindo o modelo dos profetas. Em quinto lugar, que sejamos pacientes para sermos felizes. E em sexto lugar, que sejamos pacientes como Jó. Veja o capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago nos dá aqui o modelo extremo da paciência, o modelo de Jó. Jó perdeu tudo, bens, família, foi tocado também na saúde. Seus amigos o olhavam com desconfiança, esperando dele uma confissão de pecados. Eles achavam que Jó estava sofrendo tudo aquilo porque talvez tivesse pecado contra Deus, talvez houvesse algum pecado escondido na vida de Jó. Mas em todo o seu sofrimento, a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. Em todo o tempo ele se manteve paciente e manteve a sua integridade. Ele se manteve paciente e manteve a sua integridade. E Deus deu um bom fim para Jó. Veja o capítulo 5, versículo 11, diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nós sabemos que no final da sua vida, depois que Jó suportou com paciência todas as provações, Deus abençoou a Jó tremendamente, a ponto de Jó dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, toda a aprovação de Jó o levou para mais perto do Senhor. Nosso Deus foi cheio de terna misericórdia e compassivo para Jó. E, meus queridos irmãos, o nosso Deus também é cheio de terna misericórdia e compassivo para conosco. Queremos ter um final abençoado por Deus, então
Vamos seguir o modelo da paciência que pode ser encontrada, que pode ser vista em Jó. Para concluir, meus irmãos, para concluir, vimos que devemos ser pacientes até a vinda do Senhor, que devemos ser pacientes fortalecendo o coração, que devemos ser pacientes sem murmuração, que devemos ser pacientes seguindo o modelo dos profetas, que devemos ser pacientes para sermos felizes e que devemos ser pacientes no modelo de Jó. Agora, a vida é uma caixa de surpresas. A vida é uma caixa de surpresas. Não sabemos o que nos espera amanhã. Deus tem nos colocado à prova nesses dias. Deus tem colocado a sua igreja em prova. E Ele está nos chamando a descansarmos nele, está nos chamando a sermos pacientes. Portanto, queridos, sejamos pacientes. Sejamos pacientes. Vamos fortalecer os nossos corações, não vamos nos queixar uns dos outros, não vamos nos queixar neste momento das autoridades, nem de ninguém. Vamos nos colocar diante do Senhor. Ele está no controle de tudo e Ele vai julgar a cada um depois que tudo isso passar. Se formos pacientes, no final seremos felizes. O mesmo Deus que deu um bom fim para Jó também dará um bom fim para nós, porque Ele é cheio de terna misericórdia e compassivo. E vamos guardar a fé, vamos guardá-la até a vinda de Jesus. E que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um hino neste momento. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.
céu, eu hei de enxergar bem seguro ao outro destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor Rei do céu embora, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Antes de orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, eu gostaria de fazer um desafio a você. O desafio de que você entregue a sua vida a Jesus, caso você ainda não fez. Muitas pessoas têm nos acompanhado neste canal. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, se você ainda não se decidiu por Cristo, decida-se logo. Decida-se logo, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós temos visto os sinais dos últimos dias. Então, entregue a sua vida a Jesus e você verá que Ele faz tremenda diferença na vida daqueles que o têm. Diferença não só para esse tempo, mas diferença também para toda eternidade. Então, entregue a sua vida ao Senhor. Se você ainda não é batizado, procure o batismo, porque a palavra do Senhor diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, é preciso o batismo. O batismo é uma necessidade. O batismo é a maneira pela qual entramos em aliança com o Senhor. Deixe-me orar pela sua vida agora. Pai querido, em nome de Jesus, peço a tua bênção sobre todos aqueles que ouviram a mensagem de hoje. Peço a tua bênção, Pai. Ó Deus amado, precisamos do teu Espírito para nos dar esta paciência. Que o teu Espírito haja em nós, que ele trabalhe em nós e que possamos glorificar, Senhor, o teu nome. Pai querido, pedimos a tua bênção sobre as casas, pedimos a tua bênção sobre as famílias, pedimos, Pai, o fortalecimento dos corações nesses dias difíceis. Ó Deus amado, que o Senhor esteja visitando as famílias, visitando os crentes e fortalecendo os corações. Ó Deus amado, abençoe o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos aqueles que creem, desde agora e para todos sempre. Amém. O nosso culto de hoje está encerrado e quando tudo isso passar, eu quero ver vocês aqui, todos juntos na casa de Deus, para podermos adorá-lo. Você que ainda não conhece a nossa igreja, está convidado a visitá-la quando a quarentena acabar. Os nossos cultos, quarta-feira, 7h30, escola dominical, 9h, nos domingos, e também nos domingos, 19h30, o nosso culto de adoração. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor.